Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá para mais uma live entre as centenas de lives. É engraçado começar a live falando sozinho assim antes das pessoas entrarem, mas é porque as pessoas que assistem depois, para não ficar aquele negócio esquisito, né? Que elas começam a assistir, a pessoa só está aqui se arrumando, olhando se está ok, né? Então eu começo falando sozinho mesmo. Tudo bem com vocês? Ei Cris, ei Fred, ei todo mundo! Vamos lá, estamos aqui para mais uma live, né? Nossa live de sexta-feira, 18 horas. Espero que tenham tido uma excelente semana aí. Estejam animados para o final de semana, né? Mesmo isolados, confinados, que tenhamos um final de semana gostoso. E agora, com um friozinho que chegou, né? Não sei os que estão aí em outras cidades, mas aqui em Belo Horizonte hoje chegou um friozinho que já tinha chegado aí em outros lugares também. Então vai ser gostoso, eu gosto do friozinho. A Cíntia acabou de chegar aqui, dá-la para estar conosco, para dividir esta live, esse bate-papo gostoso sobre swing, sobre Lindy Hop, sobre muita coisa interessante, sobre dança. Ei, Cíntia, tudo bem com você? Tá me escutando direitinho? Hã? Travou, será que foi a dela ou foi a minha? Eu acho que Nossa Senhora da Boa Internet tem uma marcação com a... Melhorou? Voltou? Cheguei! Bom, muito bem. Tudo beleza? Um prazer ter você aqui conosco, viu? Nada, o prazer é meu. Muito obrigado por ter aceito esse convite, né? A Cíntia, eu não a conheço pessoalmente ainda, espero que logo a gente possa se conhecer, possa dançar juntos também, né? Sim, Mas deixa eu só ligar Cíntia, a luz, porque eu tô muito escura. Espera aí, rapidinho, vai falando aí, eu vou chegar. Claro. A Cíntia foi... Eu já ouvi falar muito bem dela em relação ao trabalho que ela faz com o swing, com a dança, com o Lindy Hop. E eu chamei ela aqui para a gente conhecer um pouquinho mais dessa trajetória dela com o swing, com o Lindy Hop, do trabalho dela com essas danças, né? E para que vocês, as pessoas que estão aí assistindo... o Fabrício está aí conosco. Para que vocês que estão aí assistindo, para que vocês possam também conhecer um pouquinho mais desse universo do swing, do Lindy Hop, que às vezes, né, tem gente que infelizmente ainda não conhece, ainda não descobriu os prazeres do Lindy Hop, então a gente tem que proporcionar isto para as pessoas, não é não, Cíntia? Muito Sim, bem. é nosso trabalho. É, isso aí. Olha só... o Fabrício está falando aqui, você com o seu cenário de livros de novo. Aqui, quarta-feira eu estava brincando com o Fabrício, que ele também estava com um cenário de livros aqui. Aí eu estava falando que outro dia numa live, um outro convidado, ele estava dizendo que atualmente eles vendem na internet uns painéis aqui atrás imitando livros. Então, se você quer fazer a sua live parecendo muito culto, né? Aí você não tem uma estante de livros em casa, você coloca um painel. Os meus são de verdade, viu? São de verdade. Tem que pegar para provar. Não, meu botei 2 aqui também, só para dizer que tenho. Não. Mas não é necessário, não é obrigatório. Não, claro que não. Eu mudo assim, de vez em quando eu faço com esse fundo aqui, com esses quadros. Acho que eu vou mudar, vou fazer assim hoje. Ó. Beleza? Cíntia, olha... já adorei o seu sorriso, a sua simpatia, de cara, viu? De cara, você já me conquistou. Conta pra gente aqui, conta um pouquinho sobre você, como que o Lindy Hop surgiu na sua vida, né? Começa contando um pouquinho dessa sua trajetória, a sua formação com dança, se vai além do Lindy Hop também. Enfim, estou curioso para te conhecer melhor, né? São muitos convidados que eu tenho, que às vezes eu já conheço, mas às vezes nunca parei para bater um papo longo assim. Mas você, eu estou muito curioso, porque você foi muito bem recomendada, eu já ouvi falar super bem, mas na verdade nunca conversei. Então vamos lá, conta pra gente um pouquinho, é com você. Primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo e agradecer pelo convite, mais uma vez, já agradeci por mensagem, mas agradecer também aqui para todo mundo.
Então, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Essas boas recomendações eu agradeço a todos que me recomendam bem. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, dou aula de Lindy Hop. Eu sou especializada em Lindy Hop, apesar de dançar todas as danças que são dessa era do swing, né? Que tem alguns estilos, né? Eu sou especializada em Lindy Hop e Authentic Jazz. E é isso. Sobre esse universo, né? Eu comecei a dançar, eu sou do rock and roll. Não sei se parece, mas se eu tirar o casaco vai parecer mais. Mas quando você fala que você é do rock and roll, você é do rock and roll música, você é do rock and roll dança, explica melhor. Bom, é verdade. Eu sou do rock and roll. Inicialmente eu sou do rock and roll música. Eu sou do tipo de ouvir punk rock, de ouvir rock and roll, eu sou da música rock and roll. Eu desde adolescente, né, apesar dos meus pais não ouvirem rock, eu ouço rock desde muito nova. Então, quando eu comecei a ouvir rock and roll, e aí todas as músicas que eu ouço, eu sou bem tatuada, como eu falei, né, porque tá tudo coberto, mas eu sou tatuada bastante. E eu comecei a ouvir o rock and roll dos anos 50, 60, né, que é o rockabilly. E aí eu comecei a frequentar uma festa que tinha aqui no Rio de Janeiro de rockabilly, que aqui no Rio de Janeiro não foi uma coisa que se difundiu. E era uma festa que sempre tinha e a gente ficava super animado porque tinha essa festa e a gente ia. E aí numa dessas festas eu vi um pessoal dançando rockabilly. Um amigo meu, hoje em dia eu descobri que foi um grupo fundado por um amigo meu. E quando a gente viu essa dança, a gente falou assim, eu quero muito dançar isso. Pra gente curtir a festa, porque parte da graça de você dançar é você curtir ali a festa, né? O social e tudo mais. Sim. Você falou do social, é legal isso, porque as danças de salão, elas têm mais ou menos, não é exatamente um sinônimo, porque, né, tem uma outra conotação também, mas é muito parecido, né? Danças sociais, né? O Lindy Hop também é uma dança social, né? O rock também é uma dança social. Então essa coisa do social, de você, né, se sentir parte ali daquela festa, daquele meio, né? E aí para você se sentir parte daquele meio, você precisa falar aquela língua, né? Ou seja, você precisa aprender a falar. E é uma língua, é um idioma, né? Você precisa aprender a falar rock, você precisa aprender a falar Lindy Hop para você se comunicar com as pessoas, senão você fica ali, né? Exatamente como quando você chega num país e você não sabe falar aquela língua, não é? A sensação é muito parecida. Exatamente. E só pontuando também sobre essa questão que eu acho muito curioso, eu estava comentando, não lembro se numa live que eu faço também aqui no Lindy Right, ou se foi em alguém com alguma conversa, em que se eu for viajar para a Alemanha, por exemplo, eu não falo alemão. Mas eu, como dançarina de Lindy Hop, posso, antes de sair daqui do Brasil, lugares onde tem Lindy Hop. E se eu chegar nesse lugar, mesmo sem saber falar alemão, eu tenho quase certeza, não vou dizer 100%, porque nada garante, mas eu tenho 99% de certeza que eu vou chegar nesse lugar, eu vou conseguir me comunicar, eu vou conseguir dançar, eu vou conseguir trocar várias experiências, mesmo sem saber falar alemão. Perfeito, porque é essa linguagem, né? Não, eu tenho quase certeza, eu tenho 100% de certeza. Assim, aliás, você me lembrou, cara, um momento assim, que eu tenho, assim, vários momentos que a dança, né, nos traz, nos proporciona, que você, assim... Esse é um dos momentos que eu sou muito grato a ele, que isso já deve ter, enfim, no mínimo uns 15 anos que aconteceu, mas eu estava numa cidadezinha no litoral da Espanha, perto de Barcelona, chamada Sitges. E ali estava acontecendo um grande festival de tango, e eu era um dos professores, um dos convidados ali para esse festival. E numa das milongas, né, o baile tradicional de tango, que acontecia já no final da noite, na verdade era início da manhã, num lugar lindo que ela acontecia na beira da praia, Nesse momento eu me dei conta disto, porque em cerca de 40 minutos que eu fiquei ali, eu dancei com uma russa, com uma finlandesa, com uma espanhola, enfim, pessoas de diversas nacionalidades, algumas com quem eu podia me comunicar falando, mas muitas, igual essa russa, essa finlandesa, que a gente não sabia falar a língua um do outro, mas a gente se abraçou, a gente dançou, a gente se comunicou com enfim, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, porque a gente falava aquela língua, nesse caso era o tango, e, portanto, né, independente de idioma falado, é um idioma a dança, né? Sim, o corpo, eu tenho estudado bastante, né, as origens do Lindy Hop principalmente, mas
se você for buscar a origem, e eu acredito que de qualquer dança, existe uma linguagem por trás de todo aquele passo, toda aquela técnica, toda aquela rotina que se tem, né? Tem que fazer passo X, passo Y, enfim, qualquer passo de qualquer dança. Existe uma linguagem corporal por trás disso tudo, né? Então, essa é a linguagem que a gente usa para se comunicar quando a gente está. Por mais que, às vezes, o meu estilo, meu jeito de dançar não é igual, apesar de dançarmos a mesma coisa, né? Mas a minha linguagem corporal vai ser igual a daquela pessoa uma vez que dançamos, no meu caso, Lindy Hop, no seu caso, tango. Exatamente. Então, não, assim, eu tô falando no meu caso, tango, essa exemplo, situação específica, mas eu também danço Lindy Hop, danço samba e tal. Agora, isso que você falou também é muito legal, com essa analogia que eu costumo fazer com o idioma, e tá aqui a Lurdinha nos assistindo, que nunca falta, que é formada em letras e que gosta dessas analogias, é a questão do sotaque, né? Você falou aí, por mais que você, às vezes, tenha um estilo diferente, você faça um passo que o outro não saiba e ele faz um que você não sabe, mas é um sotaque diferente, ou às vezes é uma expressão que você usa que o outro não sabe, mas a gente se entende, né? A gente se Exatamente. comunica, né? Essa analogia com o idioma eu acho perfeita, eu adoro. Na verdade, sim, nos meus cursos eu adoro fazer analogias com outras áreas do conhecimento. Também super fácil, porque às vezes a pessoa, às vezes para a gente chegar, eu imagino que para a gente chegar a algum entendimento, às vezes a pessoa está chegando ali a primeira vez, nunca dançou na vida. Eu, por exemplo, eu arranho em várias coisas, mas eu não danço, eu não dou aula de outros ritmos, né? E aí eu volto até lá na pergunta que você me fez. Eu só danço e dou aula de Lindy Hop e de Authentic Jazz, Charleston, né? Mas o resto eu arranho, então eu não dou aula de mais nada. Mas é engraçado que às vezes a pessoa nunca fez aula de nada. Então, se ela chega, a gente fazendo esse tipo de analogia, eu acho interessante para a pessoa conseguir entender e a gente conseguir comunicar para a pessoa aquela informação que a gente quer passar, né? Sim. Porque às vezes também, se a gente só chegar no técnico, exatamente. Cíntia, olha, eu tô gostando muito de você, Cíntia. Muito, muito mesmo. Olha só. Não, porque outro dia eu ministrei um curso que chama Ensinando com Eficiência e Eficácia, que é um curso para professores. Não importa de que modalidade de dança, independente se é dança de salão, qualquer dança seja. E eu falei muito sobre isso, sobre a necessidade do uso de analogias e metáforas. Tem inclusive um exemplo que eu citei, né? A minha irmã, outro dia ela estava fazendo uma aula de dança e a minha irmã não é profissional da dança como eu, é de uma outra área, gosta de dançar por diversão. Ela estava fazendo uma aula de dança contemporânea, nem sei o que era. E ela estava me dizendo, e olha como que, né, o uso da metáfora ele é perfeito e muito mais eficiente do que o uso da linguagem técnica, né? Então ela falou assim, teve um momento que o professor falou assim, agora vocês vão dançar essa sequência, só que cremoso. Né? O cremoso é perfeito, mas ele é perfeito para definir, né, essa qualidade de movimento que o professor está buscando, não é? Agora, se você vai utilizar uma linguagem, não que o professor não deva saber, ele deva saber, por exemplo, fatores de movimento, Laban, qualidade de movimento, etc. Mas ele tem que entender que às vezes é muito mais eficiente se ele, em vez de falar, olha, agora vamos ter um fluxo contínuo, um movimento forte, leve, pesado, direto, indireto. Não, ele falou, agora vamos dançar cremoso. Pronto, perfeito. Não é? Então, já gera uma conexão diferente. Sim, o uso da metáfora e da analogia é muito importante para a comunicação professor e aluno, né? Isso não é exatamente o tema da nossa live, mas né? Nós não podemos deixar de falar, né? Mas já que surgiu... E o Lindy é legal porque tem momentos que a gente dança cremoso, tem momentos que a gente dança crocante, não é? Tem não é mesmo? Ele nos propicia os mais diversos sabores, texturas, não é? É a dança que eu acho que é mais ampla nesse sentido de sabores e texturas, concorda? Porque você pode, como você falou, você pode chegar em vários lugares, mas aí é o tal do sotaque, né? A gente vai entrar com vários sotaques, nosso sotaque é cremoso, nosso sotaque é crocante, nosso sotaque é... E a gente vai tacando esse sotaque aí e vai fazendo esse bololô, mas eu super concordo. E eu concordo muito que é muito mais... Eu não concordo muito. Eu sou a favor e eu sempre falo para os alunos ou para as pessoas quando eu estou conversando que a gente tem que ser acessível. Então, se a gente começar a atacar a linguagem técnica,
não vai ser Exato. acessível. Aquela pessoa vai achar uma aula chata, uma aula maçante, e ela vai dizer, tá bom, podemos seguir? Que aula chata. Então, se você mete um cremoso no meio da aula, você já pegou aquela pessoa que ela vai estar lá assim, e você mete um cremoso, ela vai parar, vai rir, vai... Exato. É a questão do lúdico, que é fundamental você utilizar nas aulas, né? E também, quer dizer, não é que o professor não tenha que ter conhecimento técnico, muito pelo contrário. Para ele conseguir utilizar das metáforas e das analogias, né, ele precisa desse conhecimento técnico. Né? E também Sim. o quê? Aí ele tem essa diversidade de opções ali. Ou seja, para um aluno X, ele vai usar uma linguagem mais técnica. Para um aluno Y, ele vai falar que é cremoso. Né? Então aí você encontra o bom professor. Mas para a gente traduzir isso com eficiência para uma metáfora, uma analogia, aí é muito importante que a gente tenha o conhecimento técnico. Mas não significa que para você ser um bom professor, você precisa falar o tempo inteiro tecnicamente, né? Aquele advogado, aquele médico que fica falando um tanto de palavras que ninguém entende, né? E todo mundo olha e fala, nossa, esse cara é foda, mas e daí? Não adiantou nada, não entendi nada do que ele quis dizer, né? E aí, esse é o caso do médico, você para assim e fala assim, ai, morri, gente. Esse homem tá falando de um negócio complicado, eu devo estar morrendo. Exatamente. Mas vamos lá, Cíntia. Nós viajamos aqui para outros temas, que não importa, não tem problema. É ótimo que seja assim. Mas voltando, então, você saiu do rock, do rockabilly, aí você se interessou, volta lá onde a gente parou. Isso, é. Aí eu fui para essa festa, quis dançar esse negócio, e aqui no Rio de Janeiro tem tanta coisa acontecendo, e aí a gente não achou. A gente achou 2 lugares, um que dava uma aula de rockabilly, ou era rock and roll, eu acho, e o outro que dava aula de Lindy Hop. E aí, mas Lindy Hop a gente nunca tinha ouvido falar na vida. A gente só... O amigo que achou, éramos 4 amigos, o amigo que achou falou assim, olha, é um negócio que dizem que é parecido, mas eu não conheço muito bem, a gente pode ir lá ver. E aí calhou dos nossos horários coincidirem da gente conseguir ir fazer a aula de Lindy Hop e não a aula de rock and roll. O que eu agradeço ao universo até hoje por isso. Quando eu cheguei lá e eu vi o primeiro, eu vi como era, eu vi a sensação que é a que eu gosto, que é a que eu senti, que é a que eu sinto hoje em dia, que é a que eu gosto de passar, que é essa liberdade que o Lindy Hop me dá. Eu falei assim, toma meu dinheiro e me ensina a dançar isso aí. E isso foi há 10 anos, mais de 10 anos atrás já. Se o professor soubesse disso, teria cobrado o triplo, né? Se soubesse dessa paixão. Muito bem. Porque foi um amor à primeira vista. Porque foi tão incrível. Eu tive experiência com outras danças, mas de ver, de estar em festa e as pessoas dançarem, né? Ou assistir até uma aula ou outra, mas nunca me cativou. Esse não, essa é a primeira vez que eu vi a aula, eu falei assim, é isso. É isso. Maravilha! E aí eu comecei a fazer aula. Muito bem, muito bem. E eu acho que é essa paixão, esse amor à primeira vista, que acontece também com muita gente, né? Que não conhece o Lindy Hop, que quando conhece, né, se apaixona. E no meu caso também foi muito parecido, só que, né, o universo conspirou a meu favor para eu ir para um grande festival de Lindy Hop em Londres, em 1996. E aí lá, né, me apaixonei completamente. Eu já conhecia através de uma fita de videocassete que alguém tinha contrabandeado exatamente, dos Estados Unidos na época. E eu olhei e falei, nossa, eu quero isso. Só que eu nem sabia que nome tinha aquilo e tal. E aí, coincidentemente, fui parar nesse festival, onde eu estava contando na live com o Fabrício, estavam lá Norma Miller, Frank Manning e muitos outros grandes nomes. Então, assim, o universo conspirou muito, muito também a meu favor. No evento desse, com esses nomes aí top, conspirou muito mesmo. Nossa, e uma coisa interessante, uma coisa engraçada, para não ficar repetindo os mesmos casos que eu contei aqui com a live com o Fabrício, foi o seguinte, é que eu não sabia, lá que eu fui me dando conta, quem era Frank Manning, né? As pessoas falando, ele não tinha chegado ainda, eu cheguei em Londres, no festival, ele não tinha chegado ainda. E eu estava naquela expectativa, eu só sabia que ele era um senhor já mais velho, negro e que dançava muito. Beleza. Muito bem. Aí um dia eu estava à tarde não era bem um centro de eventos, era meio que uma escola, uma universidade cheia de salas de aula, ginásio e tal, onde acontecia esse festival. E aí eu passei do lado de uma sala onde estava acontecendo, onde aconteciam as aulas, mas nessa hora não tinha aulas.
e tinha um senhor negro mais velho sapateando, que era uma coisa assim, que eu falei, ai, aquilo, né, meu queixo caiu, assim, eu peguei minha câmera na mesma hora, câmera daquelas de VHS ainda, a fita rodando, então eu falei, eu tenho que filmar isso, é ele, né, é ele, beleza. O senhor lá, velhinho, sapateando, aquela maravilha, e aquele sorrisão, né, no rosto, aquela simpatia, beleza, eu olhei, falei, né, chamei a Juliana, minha parceira, falei, é ele. É o Frank e tal, e comecei a olhar e filmar, beleza, né? Saí de lá satisfeito. Aí na hora que chegou no baile à noite, em que eles foram, era a abertura do festival, onde eles iriam apresentar os convidados e tudo mais, aí eu descobri que aquele era o filho do Frank Manning. Ah, é o Chaz. Chaz Young, é. E eu falei assim, gente, ele é o filho, então o cara é mais velho ainda, né? Era o Chaz Young, que é um sapateador, assim, fenomenal, né? Que também estava lá no festival. E aí, depois é que eu fui conhecer o grande Frank Manning, aquela simpatia toda, aquele sorrisão no rosto o tempo inteiro, né? E olha que honra que você teve. Quando eu comecei a dançar, ele faleceu, eu comecei em fevereiro, ele faleceu em abril. Ah, já com seus 95, 94. 96, se não me engano. Ah, 94, né? Muito bem. Então, aí você, como é que foi esse seu caminho para você? Como é que é essa história? Conta pra gente o que é o Lindy Riots, como é que funciona? Eita. Então, aqui no Rio, o Lindy Hop não é um movimento muito grande, né? Ele é um nicho muito pequeno, como é em São Paulo, por exemplo, em BH também. Então, no Rio, aqui a gente tem muita competição com outras coisas, né? Aqui o samba é extremamente forte. Então, a gente tem um samba muito forte para eu chegar com o meu Lindy Hop e falar assim, oi, tudo bem? Então, aqui o nosso nicho é muito pequeno. Então, o que eu faço com o Lindy Riots é, além de movimentar e difundir e trazer mais e é importante eu frisar o mais, eu não quero tirar o samba das pessoas, eu quero só somar mais uma coisa. Então, parte do meu projeto com o Lindy Riots é difundir mais essa cultura, apresentar para as pessoas o Lindy Hop, não só o Lindy Hop, como a cultura do jazz, como a história em que o jazz tem, né, o peso da importância da história do jazz, né? Que foi tão marginalizado quanto o funk é hoje em dia. Sim. E que é muito elitizado, que não é de elite. Então, o trabalho com o Lindy Riots hoje em dia é fazer essa difusão, fazer essa promoção, é trazer esses assuntos à tona. São assuntos que as pessoas não pensam, não sabem, não ouvem. Ou, quando tem, é muita coisa em inglês. Então, tem a barreira da língua, e aí sim vai ter uma barreira da língua. Então, é produzir conteúdo em português, é trazer legendas para os conteúdos em inglês, é tudo que for para poder difundir isso. Pois é, mas como funciona? É uma associação de amantes do Lindy Hop, mais ou menos como os B-Hoppers aqui, como que funciona? Então aqui no Rio é basicamente eu. Mentira, eu digo basicamente é porque eu sou a cara do Lindy Hop, do Lindy Riot. Então, tudo que tiver de vídeo, de promoção, de fala e de aparecer a carinha, sou eu. É você. Mas tem uma pessoa que faz as mídias sociais, mas como eu falei, aqui a gente não tem uma força muito grande. Então a gente já foi mas eu gosto de dizer que é um coletivo, porque às vezes pode ser que apareçam pessoas em que não estão, não sou a cara como eu sou. Então, se tiver alguma coisa que eu possa chamar, eu gosto de dizer que é um coletivo, porque eu gosto de deixar aberto para quem quiser chegar, como os B-Hoppers são, né? Para quem quiser sair. Ou para só naquele momento, assim, eu quero só ajudar ou só fazer alguma coisa nessa hora. Vem, faz comigo, vambora, e é isso. Sim. Então, no momento, sou a carinha, e tem a Joyce, que faz as mídias sociais, ela faz todas as mídias, e tem as meninas que me ajudam na organização do Sugarloaf. Legal. E você falou do samba, né? No Rio, muito samba e tal, etc. Talvez se as pessoas, os dançarinos de samba, inclusive, soubessem o quanto o samba sofreu influência do Lindy Hop, né? Do swing, talvez eles se interessassem mais também, né? Na verdade, assim, o Lindy Hop é o que eu tenho dito. A gente vem, por exemplo, de uma série de aulas de história da dança, então a gente teve o curso de História das Danças de Salão, depois a gente teve específico de História do Tango, História da Salsa, História do Samba. E amanhã a gente fecha o ciclo com História do Swing, de 10 às 11h30 da manhã. Então fica o convite para as pessoas que quiserem fazer essa aula, amanhã de 10 às 11h30 da manhã. Aliás,
Quem não puder, né, nesse horário, hoje, agora há pouco mesmo estava uma pessoa me consultando, eu quero muito, mas não posso nesse horário. Não tem problema, a aula é gravada e a pessoa assiste posteriormente e eu envio junto o material complementar, que é um extenso material bibliográfico, PDFs de livros, etc., que o pessoal tem gostado muito. Mas aí eu tenho dito muito, porque as pessoas, às vezes, uma ou outra fala assim, ah, não, história do swing, o que me interessa é a história do samba, a história da salsa. Fala, pô, mas aí você precisa saber da história do swing, minimamente. Porque aí tudo que você aprendeu ali na história da salsa, história do samba, vai fazer sentido. Porque o jazz, né, e as pessoas, é sempre bom frisar, o que é o swing? É uma vertente do jazz, né? O jazz... Ele influenciou, né, assim, por vários fatores que a gente vai falar amanhã, inclusive, né? Ele acabou se espalhando, o swing e o jazz se espalhando pelo mundo todo, influenciando musicalmente e dança, né? Influenciando quase todas as outras danças. Então, tem várias características do Lindy Hop que surgiram no universo da dança de salão com o Lindy Hop. E a partir do Lindy Hop é que foram para as outras danças, né? Então o samba é uma delas, que sofreu muita influência. Tanto, por exemplo, o samba de gafieira, música, né? O estilo musical que a gente chama de samba de gafieira é uma big band norte-americana, adaptada ao samba, né? Não é um conjunto, não é uma formação de samba, não. Tem todos os metais ali, o instrumento principal, um dos principais do samba de gafieira é o trombone, que vem lá das big bands. Né? Movimentos de twist e tudo mais que tem no samba, acrobacias, tudo vem do Lindy. Então as pessoas, né, o que eu digo assim, tudo bem, ok, você não quer dançar Lindy, mas pelo menos vai conhecer um pouquinho, porque aí vai fazer sentido, vai complementar o seu conhecimento, tanto teórico quanto prático nas outras danças, não é não? Eu acho que isso, e mesmo, por exemplo, meu caso, eu comecei dançando Lindy Hop, só ensino Lindy Hop, mas para mim também é interessante entender a história do samba. Para justamente somar essa correlação que tem com o Brasil, porque muitas vezes, eu não sei se para você te perguntam muito, mas para mim sempre perguntam assim, Cíntia, ok, mas você está difundindo uma cultura norte-americana no Brasil. Eu falei assim, não, querido, primeiro eu estou só somando, aí a gente coloca o que eu falei antes, eu estou só somando, mas em segundo lugar eu estou somando. Então, eu quero Exatamente. Só trazer, e tanto o samba, quanto o jazz, quanto o blues, que deu origem também ao jazz, no caso, mas tudo isso vem de uma mesma raiz, né? Que é essa diáspora africana. Então, tudo vai estar conectado de alguma forma, de algum jeito. Então, eu, por exemplo, agora eu comecei nessa pandemia, né? Para melhorar o meu Lindy Hop, eu estou fazendo aula de house dance. Legal. E aí, nessa aula de house dance, tem uns movimentos que eu paro assim e falo assim, amor, esse movimento aí conheço de longa data. Sim. E porque vem da mesma coisa. Todos eles vêm de um mesmo movimento. E é tudo soma, né? Então é tudo tipo, você entender um pouquinho da história do Lindy Hop, mas mesmo que você não queira. E aí eu acho que, como a gente aqui tem um samba muito forte, trazer esse jazz vai somar para as pessoas. Então, é mais fácil as pessoas saberem sobre o samba, mesmo que minimamente, do que conhecerem o Lindy Hop. Então, parte do meu serviço é somar. E o que eu estava falando, né, antes, assim, do samba, por exemplo, a aula de história da salsa, né? A salsa, no formato que a gente conhece hoje, como dança e como música, ela surge como? Ela surge em Nova York pela influência do jazz. Né? Claro, as origens são todas, né, cubanas, né? Tá ali na América Central, mas no formato que a gente conhece hoje é pela influência do jazz. O samba de gafieira, conforme eu citei, o tango, as vertentes assim de vanguarda do tango, iniciado ali por Piazzolla, é puro jazz. Piazzolla fez, né, compôs a obra que compôs, porque ele foi para os Estados Unidos estudar jazz e voltou e foi compor o que ele passou a chamar de música cidadana, né? Música de Buenos Aires, totalmente influenciada pelo jazz. Então não é querer dizer de forma alguma assim que o jazz é mais importante, que queremos difundir a cultura norte-americana. Não, nada disso. É só conhecer de história e saber que tudo está relacionado, né? Tudo dialoga. E, né, o jazz é o quê? Qual que é a essência do jazz? O improviso. E o que aí passa a aparecer em todas essas danças? No samba, na salsa, no tango? O momento do improviso, o que vem lá do breakaway,
né, do Lindy Hop. Então tá tudo relacionado, né? Não adianta a gente escapulir. Eu acho assim fascinante, eu fico no entusiasmo danado falando de história assim, eu acho fascinante. Adoro dar essas aulas assim, de sábado de manhã de história, falar sobre teoria. Adoro dançar, mas eu acho que é muito legal também a gente falar sobre, né, sobre teoria, entender o que a gente está fazendo, não é não? Eu acho interessante quando a gente... Eu me amarro também em falar sobre toda essa carga histórica e fazer essas coisas de... Ai, mas olha aqui como tem essa ligação com aqui e ali. Porque eu acho que fazer essas ligações com algo que está mais próximo a gente, como o samba, por exemplo, e trazer esse contexto, essa carga histórica, trazer essas informações, faz as pessoas enxergarem as aulas de uma forma diferente. Sim. Porque se a gente só chegar e falar assim, olha, o passo é esse, beijo, vamos embora. Sim. É uma coisa, ampliar. A pessoa vai aprender, mas se a gente chegar e falar assim, olha isso aqui, e aí muito depois dá um mais. movimento, ou então dá um movimento e olha isso aqui, enfim. Mas se tiver tudo isso junto, a pessoa cria um laço de afeto, mesmo que ela não queira fazer a aula, mas ela cria um laço afetivo, ela cria uma relação mais próxima, e é isso para mim que é o incrível do negócio. É muito mais amplo, né? É toda uma cultura, todo um universo cultural que envolve aquela dança. A dança é uma que talvez seja, né, o que as pessoas mais buscam ali, mas para você desfrutar daquilo, né, na sua totalidade, se você conhece todo esse universo, é maravilhoso. A Sara, nossa amiga querida, que a aluna está colocando aqui, a bossa nova também teve influência do jazz. Totalmente, Sara, né? Na minha aula de história do samba semana passada eu estava falando sobre isso. A bossa nova surge com uma enorme influência, né, do jazz. Deixa eu só falar uma coisa que eu não posso... Você falou algo aí que eu que me lembrou disso que eu não posso esquecer. Eu queria falar com as pessoas que costumam assistir aí. Sexta-feira, inclusive, é um dia muito concorrido. Normalmente a audiência é mais baixa na sexta-feira. Acho que as pessoas... Eu não sei o que as pessoas fazem. Se elas estão no boteco, se elas estão no barzinho, essa hora, não pode. Tem não que pode, estar em casa, gente. Né? Fica aqui com a gente. Pode até estar tomando uma cervejinha, mas tem que estar em casa. Mas, enfim, a gente aceita. Uma novidade aqui para as pessoas. Semana que vem a gente continua com esses horários, né? Segundas, quartas e sextas, 18 horas. Só que nós vamos começar com alguns formatos diferentes. Então, na segunda-feira vai ser a primeira... Tô soltando aqui em primeira mão para vocês, né? A primeira live que a gente vai fazer nesse formato, ou seja, eu vou fazer uma live sem um convidado na segunda-feira, não é que eu vou fazer toda sem convidado, não. Depois, semana que vem, vão ter outros convidados, inclusive uma convidada muito, muito, muito querida, que está aqui entre a gente, que está nos assistindo. Eu deixo aqui as pessoas curiosas para saberem, tá? Então, é uma delas da semana que vem. Agora, na segunda-feira, eu vou fazer a live sozinho, para que eu possa interagir mais com as pessoas. Então, eu vou fazer uma live sozinho, respondendo perguntas. Eu vou deixar o tema dessa live de segunda bem aberto. Então, a gente vai falar de dança de salão em geral, tudo que envolve dança de salão, música, história, coreografia, ensino, tudo que envolve a dança de salão. Mas eu quero fazer sozinho para isso ter mais a cara de bate-papo, né? Para que as pessoas possam, tudo que perguntar, eu vou responder, e eu queria que isso se tornasse O meu convidado na segunda-feira não vai ser a Cíntia, por exemplo, vão ser todos os nossos amigos que estão por aí, que eu queria que interagissem comigo. E aí, nas próximas, a gente vai começar a focar em temas específicos. Então, segunda-feira está aberto, dança de salão. Nas outras, a gente vai... Não, dança de salão o quê? Coreografia, dança de salão, história, dança de salão, música, dança de salão, relação condutor e conduzido. Aí a gente vai focar em temas específicos. Então, fica o convite aí, segunda-feira, pessoal. A live vai ser nesse esquema, já podem preparar as perguntas. Tá bom? Aproveita o caderno, gente. Prepara o caderno. Aproveita. Isso aí. Então me conta, Cíntia, um pouquinho mais do seu trabalho aí. Você falou do Lindy Riot, você falou como você começou. Isso que quando você começou tem quanto tempo? Eu danço tem 11 anos. 11 anos. E aqui E aí eu tive um início de dar aula, não vou dizer traumático, mas eu vou dizer... obrigatório. Por quê? Fiquei curiosa. Porque eu danço há 11 anos e eu dou aula há 9. Sim. Então, assim, foi muito pouco tempo entre começar a dançar e iniciar a dar aula. Sim. Mas o que aconteceu? Minha primeira professora foi morar na Argentina, meu segundo professor voltou para os Estados Unidos, meu segundo professor era americano.
Aham. E aí eu me vi numa situação de que não tinha bailes, não tinha um professor que soubesse na época. Então eu me vi numa situação assim, gente, eu quero continuar muito dançando isso. Uhum. Mas eu desconhecia na época onde eu podia fazer isso. Uhum. E aí eu falei assim, bom, então eu preciso começar Aham. E aí comecei a juntar pessoas, vamos treinar aqui só a gente, mas vamos treinar. E aí, tá bom, então vamos treinar todo mundo junto. E aí foi nesse de treinar todo mundo junto, vamos começar a fazer. Aí vinha gente nova, eu quero dançar Lindy Hop. Tá. Aham. Vem. Eu quero dançar Lindy Hop. Tá bom, vem. E aí quando a gente viu, eu e esses meus amigos que entramos juntos, a gente estava dando aula porque a gente queria continuar dançando, a gente queria que as pessoas dançassem, as pessoas estavam chegando e a gente foi fazendo. E aí Aham. depois, claro, a gente foi treinando para isso, estudando para isso. A gente já tinha uma coisa mais fácil que não era o VHS, a gente já tinha o Sim, YouTube para poder ajudar. sim. Aliás, esse é um dos motivos, quer dizer, o YouTube, a internet, quando a gente estuda a história do swing, é muito legal que tem estudos comprovando isso, que o retorno, né, o boom do swing que se deu ali na década de 90, né, enfim, após o período de declínio, que as pessoas praticamente não dançavam lindy, um dos motivos que levou ao boom, ao retorno ao swing, foi a facilidade de acessar, né, vídeos antigos, gravações antigas, né, e poder retomar como se dançava na época de ouro do swing, né? Tem uma história engraçada que um sueco contou uma vez. O sueco na Suécia foi um dos lugares em que essa retomada começou, né? E sim. E aí tem um sueco que contou pra gente uma vez que essa retomada dele foi... Ele estava vendo um livro, ele sempre estudou muito, pesquisou muito, ele estava pesquisando um livro, viu os movimentos e começou a treinar no livro, com o livro. Que legal! A gente falou assim, oi, querido, com o livro. Depois ele achou vídeos, e aí ele foi pro processo de achar vídeos e treinar com os vídeos. Mas o engraçado foi de cara, ele falou assim, não, achei no livro e comecei a treinar com o livro. Aí juntei um pessoal, a gente começou a treinar. Maravilhoso. Aí hoje em dia eu falo com as pessoas, vocês têm facilidade, Brasil, vocês têm moleza com o YouTube. Muita moleza. Esse pessoal da geração que já nasceu na era da internet tem muita moleza. Ó, o Fabrício que está nos assistindo, amanhã ele inicia um curso de Lindy Hop às 15h30 aqui pela Mimos Digital. Ele e a Marina, que também está indo assistindo. Ontem eles ministraram uma aula muito gostosa, uma aula aberta para todos que quiseram experimentar aí o Lindy Hop, né? Então, 15h30 amanhã. Então amanhã a gente tem um dia voltado para o swing. De manhã tem a aula de história do swing de 10 às 11h30 comigo, e depois de tarde aula prática de swing, de Lindy Hop com o Fabrício e a Marina às 15h30. As inscrições... Só vai, gente, só vai. Fiquem atentos aí, as inscrições, ó, só até às 20 horas de hoje tá valendo, viu? Só até às 20 horas de hoje. Tá aí na nossa bio, pode pegar o link aí, ir lá na plataforma no Ibanks e adquirir o curso, que é baratíssimo, 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 tá? O Fabrício, ele tá falando aqui, ele falando que eu vou fazer a live de segunda-feira sozinho, porque eu falo muito. O negócio é o seguinte, Fabrício, sabe que é um pouco o contrário, assim, né? Você conhece, eu acho que você conhece os meus dois lados. Tem o Jomar, que é muito calado, e tem o Jomar que fala demais. Esse Jomar da live aqui fala demais, adora realmente falar. Nas aulas eu falo demais também, né? Falo demais. E a minha esposa, inclusive, um segredinho aqui, minha esposa, não deixa ela escutar lá não, a minha esposa, ela fala comigo assim, ela às vezes vai me ver trabalhando, dando aula, fazendo algum evento, alguma coisa assim, ela fala... Mas aqui, aquele personagem aí, que é falante, esse é que eu quero lá em casa, né? Eu falei, são personagens diferentes, Mas, ô Fabrício, eu não tinha me dado conta disso. Na segunda-feira eu vou poder falar 1 hora sozinho. Fiquei feliz que você me lembrou disso. Vai ser ostentação, ó. Isso aí. E assim, Tia, você estava falando no início, né? Do Lindy, que o Lindy é um estilo, né, de Lindy Hop, ou seja, é um dos estilos. Na verdade, assim, um dos subgêneros, eu chamaria, né, dentro desse gênero swing, a gente tem diversos subgêneros, né, diversas formas de você dançar o swing. O Lindy Hop, eu considero ele o mais importante por ter sido o primeiro, né, que prevaleceu, que permaneceu vivo, né? Agora, tem outros, né, que também são muito praticados.
E fala um pouquinho disso pra gente, que muita gente não conhece, né? O Lindy Hop é o que deu origem, né, ao rock, que as pessoas conhecem. Aqui no Brasil dança-se muito, hoje menos um pouco, mas dançava-se muito soltinho, que não deixa de ser uma dança brasileira, mas que veio diretamente, né, como um estilo, uma forma de dançar o Lindy Hop. Fala um pouquinho desses outros subgêneros aí, ou estilos, por favor, para as pessoas conhecerem. E eu ouvi muito, hoje em dia realmente, agora que você falou, eu ouço menos, mas eu ouvi muito quando eu dava aula assim, menina, mas isso é igual soltinho. Eu falava assim, não, soltinho é ser igual. Exatamente. Então, assim, o Lindy Hop, ele teve a sua origem lá no final dos anos 20, né, início dos anos 30. E aí tem assim, tem o Charleston, que veio um pouco antes, o Charleston sozinho, né? E aí depois foi adaptado para uma versão em dupla, que aí aquelas músicas Dixieland, que é aquelas mãozinhas, né? Sim. Passinho de joelho, melindrosas, né? E aí tem todo um contexto social também por trás disso. Aí tem o shag também é um estilo que está dentro desse, que era dançado com swing music, né, com essa vertente do jazz. E aí o shag é engraçado, você acha muito em desenho animado. Para quem curte desenho animado, tem um episódio chamado Zoot Cat, que é do Tom e Jerry, que aí tá o Tom com um terno amarelo, com as ombreiras assim super altas. Eles estão dançando shag nesse episódio. Legal. Então procurem, tem no YouTube. E assim como tem episódio do Pica-Pau. Então, o shag é essa versão bem animada, bem pra cima, com bastante energia. Dança-se mais em músicas mais rápidas. Não quer dizer que você não possa dançar mais lento, mas é geralmente mais rápido. Mas é aquela música com muita energia, músicas mais rápidas. E é bem caricato, né? Se você vai olhar, é muito desenho animado. Então, tem muito movimento, inclusive, do shag que leva o nome de desenho animado. Aí tem o Balboa. E o shag também tem uma história que o shag, como ele é uma variação, ele teve vários pontos em cidades diferentes. Então tem estilos de shag diferentes. Tem o shag St. Louis, tem o shag Carolina, tem o shag Collegiate. Porque ele surgiu em cidades diferentes, com versões diferentes desse mesmo shag. Aí tem o Balboa. O Balboa também é um outro estilo. Tudo que eu vou falar, gente, está dentro desse swing, desse swing, né? Que a gente está falando. Aí tem o Balboa. O Balboa é uma dança que a gente dança mais coladinho, que a conexão é mais pela região do peito, do peitoral, né? Então é uma coisa que você dança menorzinho. E aí era usado muito para aqueles salões em que o baile estava super cheio, o baile bombando, não dava para jogar uma perna para cima. Não que a gente vai fazer isso, tá, gente? Tô só brincando. Mas não dava para fazer movimento aberto, não dava para fazer muita coisa que fosse muito espaçoso. O Lindy Hop às vezes é um pouco espaçoso, às vezes não, bastante. É espaçoso e eu gosto disso. E o Balboa não dava. O Balboa foi uma solução que encontraram para os salões cheios para eles poderem continuar dançando esse swing, né? Então é um movimento mais forte dos pés, a conexão é mais em cima. Então esse é o Balboa, né? O Balboa também é um pouquinho para músicas mais rápidas, mas de novo, não quer dizer... Tudo eu vou colocar não quer dizer que, porque o Lindy Hop e todas essas vertentes, assim como o jazz, tem muito do improviso, né? Muito da liberdade, né? Então, o Balboa é isso. Salão cheio, dança-se o Balboa, né? Que tem um baixo muito marcado, né? E aí a gente faz o Balboa, que é algo muito mais footwork e para espaços pequenos. Aí fora tem quem? Tem o blues. Gente, blues é blues. Tá? Blues é blues. Blues, falei blues, joguei aí. Porque vocês pensaram assim, e blues? É blues. Tudo é blues. Na verdade, tudo que eu tô falando é blues. O blues e aí existe o ritmo blues, e a gente dança o blues. E aí o blues tem muito essa carga do que eles passavam, tudo tem, né? Mas eles têm muito essa carga do que eles passavam do dia a dia, da vivência deles. Então o blues são acordes mais fechados, né? Então o blues é aquela coisa mais introspectiva, apesar de não ser triste necessariamente, mas é mais introspectiva, porque tem o blues gospel, né? Que é aquele Oh Revival Day, que a galera morre na pista de energia assim, ai meu Deus, eu amo essa música. Existem os blues mais animados, mas não quer dizer que não seja tudo muito introspectivo, né? Sim. No sentido de você se conectar com você mesmo. Até nos felizes, você está se conectando ali com um Deus seu, né? Você está louvando ali o seu Deus. Então, isso é uma conexão
soa como um ente superior. E aí o blues tem muito essa carga de introspecção. Para mim, tá, gente? Não, Nossa, perfeito. tô só falando perfeito. sobre a minha visão. Perfeito, mas é isso mesmo, né? O blues normalmente é tocado em acordes menores, que dão essa sensação mais de melancolia, de introspecção, é isso mesmo. Que vem desde lá, né? Desde das work songs, né? Que eram as músicas cantadas ali, as músicas de trabalho, né? O que os escravos cantavam ali para tornar menos duro aquele momento. Enfim, tá totalmente... É isso mesmo. E aí tem esse gospel, aí tinha outras formas de você louvar, que é os spirituals, né? Que é um outro estilo de cantar diferente do gospel. Enfim, tudo isso está dentro do blues. E aí o blues a gente dança também. E aí, pra mim, a dança é uma coisa mais introspectiva. Às vezes a galera traz muito pro sexual, perdão. Mas não quer dizer que precise ser sexual, pode ser sensual. Então, você pode só estar ali curtindo você com você mesma ali. Tô aqui, ó. Ih, gente, essa música bateu aqui, ó. E você pode ser sensual, mas não é obrigatoriamente uma coisa ou outra, é o que você sente. Sim. Todas elas, na verdade. Sim. Aí tem mais. Aí tem o Boogie Woogie. E aí o Boogie Woogie já está terminando a era do swing, já está chegando ali pro bebop, já está chegando ali pro final dos anos 40, já está ali nos anos 50. Tanto que muita música de Boogie Woogie, se a gente confunde com rock and roll, tipo Bill Haley. Então o Boogie Woogie está indo mais para lá, já é mais pro final da era. Mas também é muito perna, aí é perna. Que o Bobo é mais um pezinho e tal, uma conexão ali mais suave, ali, mas assim, tô aqui. O Boogie Woogie é perna, é Projeto Verão 2021. Tu tá ali malhando a perna. Porque tem muita perna, é muito acrobático, porque tem campeonatos de Boogie Woogie que as acrobacias contam muito. Então, é muito acrobático, também é muito enérgico, é muita perna. E também é tão animado, mas diferente do Shaggy. O Shaggy, pra mim, é mais caricato. O Boogie Woogie é mais enérgico, no sentido de eu tô aqui, physical. Não quer dizer que eu não gosto de nenhum, gente. Eu gosto de todos esses estilos que eu tô falando. O que mais tem? Acabou? Tô tentando lembrar. West Coast Swing. Tem o West Coast. O West Coast eu acho curioso, na verdade. Porque eu já vi vídeos de West Coast Swing sendo dançados com swingão. Sim. Swingão raiz. Mas hoje em dia eu vejo mais ele sendo dançado com música pop. Sim. Assim, na verdade, o West Coast Swing... Também. O West Coast Swing, músicas pop, né, como essas, que normalmente não faziam parte do universo da dança de salão, ou seja, quando tocava e a pessoa, como eu, por exemplo, só sabe dançar dança de salão, só sei dançar dois, né, fala assim, pô, não, essa música que eu vou dançar, não, essa aí não dá para dançar, né. O West Coast Swing, ele serviu como para cobrir, né, esse buraco. Nossa, eu posso dançar com essa música, eu posso dançar o West Coast Swing. Assim como tem vertentes do Zouk, que também utilizam essas músicas, enfim. Tem músicas como essas que podem ser dançadas como bolero, né? Então o West Coast Swing, na verdade, ele voltou à moda alguns anos atrás por isso, né? Muito por isso também. Quando eu comecei a aprender o West Coast Swing, as pessoas nem conheciam o West Coast Swing aqui no Brasil, era muito dançado nos Estados Unidos com música country também. Dançava como muita música country. Aí depois veio essa moda assim de dançar o West Coast Swing com música pop. E aí ganhou essa popularidade também, né? Mas o West Coast ele surge muito como maior. Estilo do Lindy Hop, né? Um jeito diferente de dançar também. o Lindy Hop. Da costa oeste. Mais liso, e agora mais você falando me fez refletir sobre uma coisa que eu não tinha refletido antes. Que o West Coast Swing hoje em dia a gente faz com música pop porque o jazz era uma música pop. Talvez, né? Talvez. Na verdade, assim, o Mosquito, que é professor de samba rock lá em São Paulo, né? Ele está aqui e ele fez uma pergunta há pouco, e aí me lembrou, isso que você está falando me lembrou. Que ele falou, olha, o samba rock também tem influência do Lindy Hop, né? E é o que eu ia dizer, quer dizer, nós estamos falando de músicas norte-americanas, né? Cujo, né, o principal aí, o progenitor, o pai e a mãe, tem que falar se é o pai ou a mãe, porque se eu falar que é o pai, aí as feministas vão falar, não, é a mãe, então, enfim. Não, vai ser a mãe. A mãe, né? Foi o jazz, né? Que veio dessas origens que você falou, blues, as work songs, spirituals, etc., né? Culminou no jazz. E o jazz é esse grande guarda-chuva que abarca hoje, inclusive, o quê? O hip hop,
né? Já falamos aqui de rock and roll, as street dances, enfim, veio tudo dessa grande origem, né? Que foi se desenvolvendo, modificando, sofrendo influências ao longo do século XX aí. E, né, o sapateado, o tap norte-americano, tudo tem são as mesmas origens. Então, assim, claro, o samba rock como música, apesar de que se utiliza muitas músicas diferentes, tem influência? Tem, claro, né? O samba rock como dança, Mosquito, aí eu já não saberia te falar, né? Aí eu já não saberia te falar, mas como música, sim, como cultura, né? Da soul music norte-americana, que é utilizada ali, a black music, que, né, a cultura, assim, os guetos paulistas que dançam samba rock, é puro, né, soul music, black music. Então, com certeza tem influência, né? Então tá tudo relacionado. Aí a Cris perguntou aqui, o hustle está incluído nessa família? Sim, o hustle também. Né? É a dança de salão a dois com música de discoteca dos anos 70. Então também veio nessa linha, nessa árvore genealógica aí, né? Gente, se for pensar, é porque o jazz... E aí, por que eu acho que aconteceu essa influência generalizada, né? Porque as pessoas já devem estar achando que a gente está de sacanagem e tudo que eles perguntarem a gente vai dizer que tem. E talvez a gente diga. Vai falar, Mas o negócio porque, gente, entendam que quando o jazz teve a sua origem, foi lá para, tipo, década de 10, década de 1910, 1920, ou por ali, né? Entre o final dos anos 1800, né? Uhum. Quando chegou nos anos 20, por que a gente fala tanto dos loucos anos 20, a gente focou tanto, e tanto se foca nesses anos 20? Uhum. Que foi quando o jazz teve o seu boom. Por quê? Porque, gente, imagina, a Primeira Guerra terminou em 1918. A gripe espanhola foi em 1918. Então, assim, o mundo estava saindo de uma restrição gigantesca de morte, que seja por gripe, que seja pela guerra. No caso da gripe, a gripe espanhola foi o mesmo caso que a gente está agora. As pessoas não podiam sair de casa, as pessoas... Então, imagina uma população que não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha Spotify... Não tinha esse tipo de artifício para poder se comunicar ou ouvir ou assistir coisas que gostavam. Sofrendo uma segregação racial, né? Super dura, gigantesca. Violenta, né? Uhum. Então imagina você sair de um lugar onde você estava vendo morte pela guerra, morte pela gripe espanhola, segregação racial pesada, porque leis de segregação racial ainda existiam ou tinham muito pouco tempo, isso nos Estados Unidos que a gente está falando em princípio, tá? Uhum. Muito pouco tempo tinham acabado essas leis, os estados do sul dos Estados Unidos eram super segregados, do norte também, de maneira diferente, mas as leis de segregação no sul eram muito fortes. Então você imagina disso tudo. Quando acabou a Segunda Guerra, acabou a pandemia da gripe suína, o pessoal estava enlouquecido por por cultura, Sim. por arte, por tudo isso. Então, os anos 20 eu imagino que os anos 20 tenha sido esse boom gigante, porque saiu só de pancada atrás de pancada, e a galera só queria relaxar, curtir, se divertir. Principalmente os negros, que estavam, além de sofrendo isso, estavam sofrendo pela pobreza da crise econômica, pela pobreza, pela segregação racial. Então, eles que trouxeram e criaram essa cultura em cima de todo o sofrimento deles, e o pessoal ficou assim, gente, maneiro isso aí, hein? Então, para mim, esse boom, esse jazz influenciando o mundo inteiro, foi por isso, porque foi uma coisa muito grande, foi um boom muito grande. Nessa época teve a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, então foi um boom muito grande. Eu acho que é por isso que a gente vai dizer que tudo influencia. Sim, o swing é considerado historicamente o primeiro fenômeno de cultura de massa, né? De levar multidões para os shows, para os salões de dança, né? De influenciar a moda, ou seja, dos jovens, né? Se vestirem como jovens, de ter aquela moda do swing. Então, assim, realmente foi algo que teve uma grandiosidade, né? Muito significativa, né? Por isso que a gente está falando, assim, tudo acabou sendo influenciado. Cíntia, antes que o Instagram já me coloque aqui uma contagem regressiva, né? Eu queria falar com as pessoas que essa live ela fica no nosso canal do YouTube, canal da escola, porque a gente tem a Mimos Escola de Dança e a Mimos Companhia de Dança, então tem um canal separado de uma e de outra. O Instagram que a gente está utilizando para as lives é o da escola.
Então, sigam também o nosso Instagram da companhia, que é o Mimo Lucia Danca, tá? Onde a gente tem colocado muita coisa legal sobre o trabalho que a companhia faz, que são 2 trabalhos separados. Mas quem então tiver entrado na live depois, quiser recomendar a live para outras pessoas, ela fica aqui no nosso IGTV, né? Nesse Instagram. E a partir de amanhã, domingo no máximo, ela vai estar no nosso canal do YouTube também, o canal da Mimos Escola de Dança, né? Então, recomendo aí para as pessoas, para que elas nos sigam lá no YouTube, siga, dê o like, faz isso, faz aquilo, essas coisas todas dos dias de hoje. Né? Exatamente, aí, todos os protocolos. Isso, e aí lembrando que amanhã, 10 horas, temos a aula de História do Swing, 15h30 temos a aula de Lindy Hop com o Fabrício e a Marina. Segunda-feira temos uma aula aberta para todos. Aliás, semana que vem é uma semana de aulas abertas. Semana que vem tem uma aula liberada para todo mundo que quiser experimentar. Uma novidade aí, ó, dança sola. Dança sola. Quer experimentar comigo? Então, segunda-feira vai ter a live, 18 horas, né? Essa live que eu vou ficar falando sozinho, mas vou ficar respondendo perguntas de todo mundo. E logo depois da live a gente tem essa aula aberta. Quem quiser pegar o link para acessar o Zoom dessa aula aberta, é só mandar uma mensagem aí no nosso Instagram, ou então entrar no nosso canal do Telegram, que o link vai ser aberto lá para vocês experimentarem essa aula de dança sola, segunda-feira. Depois, quarta-feira tem aula aberta para todo mundo, quinta-feira tem aula aberta para todo mundo, tem as lives, tem muita coisa. Então fiquem ligados aí. Ó, só aproveita, gente. Falei tudo que eu tinha para falar antes do Instagram começar com essa contagem regressiva aqui. Então, Cíntia, conta um pouquinho mais para a gente aí. Eu achei maravilhoso você... Foi uma reciclagem para mim você falar, né, dos estilos aí, dos subgêneros todos. Adorei, viu? Queria ter mais contato com você, com o Lindy Riot, fazer uma parceria aí com vocês. Vamos, né? Vamos colaborar uns com os outros. Vamos aproveitar esse momento online. Eu tô adorando essa parte. Tem muita coisa ruim, mas essa parte eu tô gostando muito, porque eu tô tendo contato com pessoas que eu nunca tive, que eu tô fazendo coisas que eu faço. Só antes da gente encerrar, então, deixa eu só fazer um merchan. Claro, pode, quanto se você quiser. Eu tô com um podcast onde eu falo muita coisa do que a gente falou aqui sobre essa contextualização do jazz. Tem um podcast meu no ar que chama Vamos Dançar Jazz. Tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e Castbox. São 5 episódios. Na segunda-feira estreia o 4º. E a gente fala sobre todo esse contexto histórico do jazz, né? A gente não consegue falar sobre tudo, porque é 1 hora só de episódio, é muita coisa para pouco tempo. Mas a gente tenta abordar com esses olhares que a gente trouxe um pouquinho aqui, diferentes, falando sobre outros lados da mesma história. E é isso. Então, o nosso 4º episódio estreia na segunda-feira. Ouçam, deem feedbacks, porque a gente fez com muita pesquisa e com muito amor e carinho. Já anotei aqui, está anotado aqui no meu caderninho. Vou escutar sim, fiquei curiosíssimo, viu? Fiquei super curioso. É um podcast meu com uma cantora, e essa cantora que é a Indiana Noma. Legal, inclusive, sigam ela é incrível. Que legal, fiquei mais curioso ainda. Muito bem. Olha só, queria desejar um excelente final de semana para todos que estiveram aqui conosco, tá? Queria agradecer muito a Cíntia, assim, super contribuiu, adorei aprender com você. Você, além de que, assim, uma simpatia. Espero que logo ou eu esteja aí no Rio, que a gente possa se conhecer pessoalmente, ou você esteja aqui em Belo Horizonte. A Mimulus está lá, nosso galpão, a gente tem um galpão aqui que é um espaço maravilhoso, que carrega 30 anos de história, que a gente pode formatar de diversas formas aí para diversos eventos, aulas, etc. Está lá fechadinho há 6 meses, a gente está morrendo de dó, mas estamos lá cuidando deles, com muita energia por aqui, lutando com as aulas online, para na hora que voltar, vamos manter as aulas online, mas vamos fazer aquele galpão reviver. E aí... Ferver! Isso aí. Quero te receber lá, tá bom? Quero te receber lá. Com certeza. Os B-Hoppers costumam fazer eventos lá conosco e tal. Então, logo espero que a gente possa ter um momento muito dançante. 12 de setembro tem baile virtual aqui conosco. 12 de setembro, baile virtual. Vamos botar swing para tocar também, não é não? Fabrício... Pode crer, Fabrício. Conheço, é verdade. Numa festa. Eu tô aqui, ele tá falando, eu tô aqui processando.
Já, eu tive lá, não me lembro o ano, porque eu sou dessa das Algum evento dos mas sim, Rockers. sim, foi algum I Love Jazz que eu tive aí. Exatamente. Verdade, Fábio. Ó. Ele Então tá falando e eu tô aqui processando. Então tem que voltar. Muito obrigado, Cíntia. Um Sim. beijo. Obrigada a vocês pelo convite. Um beijo para todo mundo. Espero vê-los todos em breve. Fiquem bem, fiquem em casa. É isso aí. Até a próxima.